Dia 9, né? Dia 9. Nós retomamos hoje o curso, né? Já um pouquinho habitual, no mês do Rosário a gente para um pouquinho, né? Por causa das cerimônias depois da missa. E justamente nós estávamos para terminar essa parte do catecismo, que é a dos mandamentos. Nós terminaremos hoje, se Deus quiser, vendo o 8º e o 10º mandamentos. Então, já a primeira pergunta fizeram, por que não ver o 9º mandamento? Já foi visto. Porque quando nós vimos o 6º mandamento, relativo à castidade, nós englobamos também o 9º mandamento, já que o 9º mandamento diz respeito a desejos, etc. Então, está ligado, né? Então, foi visto aqui mesmo no catecismo, eles abordaram o 6º mandamento e o 9º mandamento. Então, agora nós veremos o 8º mandamento da lei de Deus e depois o 10º mandamento. Mas o que tem a ver um com o outro? O quê? Não, simplesmente porque, como o 10º é muito curto, então dá para a gente ver os dois hoje. Mas não há uma relação assim entre os dois, né? É o nome agora. Não, agora nós vamos ver o 8º. O 8º, Pergunta de número 450, que nos proíbe o 8º mandamento, não levantar falso testemunho. O 8º mandamento proíbe-nos atestar falsidade em juízo. Proíbe também a detração ou murmuração, a calúnia, a adulação, o juízo e a suspeita temerários e toda espécie de mentira. Ele é voltado justamente contra a mentira, principalmente, né? Que é a detração ou murmuração? É um pecado que consiste em manifestar, sem justo motivo, os pecados ou defeitos alheios. Que é a calúnia? A calúnia é um pecado que consiste em atribuir maliciosamente ao próximo culpa e defeitos que não tem. Então, essa má formação que a gente encontra muito em pessoas assim, do mundo que tem uma certa preocupação, um resto de consciência com relação à calúnia. Então, inventar uma coisa de outro, contar. Então ele sabe que aquilo não presta, aquilo não está certo, que é uma mentira. É preciso uma malícia muito especial para fazer algo assim, né? Porém, com relação à detração, a coisa é muito mais relaxada. Quer dizer, é verdade, pronto. Sai por aí falando, fazendo pouco. Detração. É detração justamente, é manifestar um defeito do outro, certo? E espalhar, conversa, maledicência. A coisa é verdadeira, ele quer saber, às vezes até ele investiga se é verdade. Eu quero saber se é verdade. Quando ele vê que é verdade, pronto. Ele abre a boca, bota a boca no trombone e sai por aí. Até que falou murmuração. Então, murmuração é um pecado que, detração ou murmuração, as duas palavras, são sinônimos. É um pecado que consiste em manifestar, sem justo motivo, os pecados ou defeitos alheios. Então, quando a pessoa às vezes até procura saber se é verdade. Quando ela sabe que é verdade, então ela acha que tem direito de espalhar. Na verdade, qual é o fundamento do pecado, da proibição de se falar mal do próximo? É o seguinte, aqui existe a verdade da coisa, mas existe também o direito que você tem ou não tem sobre a fama do próximo. A fama do próximo pertence a ele. Você não pode pegar e chegar e, só porque é verdade, sair por aí espalhando. Não é da sua conta. Só justifica isso quando a coisa é conhecida por todos, e sobretudo quando há uma utilidade. E aí, mesmo quando não é muito conhecido, às vezes justifica a pessoa falar. Assim, por exemplo, certas faltas morais, num colégio, por exemplo, que é meio escondido aquilo, tal, mas a pessoa sabe daquilo e sabe que ela tem a obrigação de alertar colegas, isso, aquilo. Então, ela pode dizer, mas com restrições, mas em certos casos se permite. Permite, né? Ou obrigação? Obrigação até em certos casos, depende. Cada caso é um caso, depende. Certos casos, obrigação, mas sempre isso, quando há uma utilidade. Quando não é utilidade, só para render conversa, só para dar risada, só para fazer pouco,
só para exercitar de uma maneira maligna o humor, né? Porque o humor faz parte do ser humano, mas não é uma coisa que a moral não entra aí, não. E a gente vê que na maioria das pessoas, do humor hoje, quase totalmente há depravação. A depravação está dentro. Quando na verdade não é necessário. O humor, a pessoa pode ser muito bem-humorada sem ter nenhuma depravação. Mas hoje parece que a depravação é obrigatória no humor. Por quê? E aí entra justamente imoralidades, isso, aquilo outro. E sempre com essa veia de detração. Não há uma utilidade. Não há uma utilidade. Muitas vezes é só falar mal do outro. Dentro daquela comparação que os gregos faziam, né? Enfiar a cara no saco dos defeitos dos outros, porque pesa muito o saco dos seus defeitos próprios que está atrás de si próprio, né? Então pesa muito ele enfiar a cabeça nos defeitos dos outros, né? É uma maneira até de esquecer dos seus próprios defeitos e misérias. Que a adulação. A adulação é um pecado que consiste em enganar uma pessoa, dizendo-lhe falsamente bem dela mesma ou de outra, com o fim de tirar daí algum proveito. Pecado muito espalhado, que o povo chama de bajulação, né? Quer dizer, o sujeito que, ou então chama com um termo mais vulgar, o puxa-saco, né? Que é a pessoa que ele sobe na vida assim, né? Ele sobe na vida realmente por essa adulação, a adulação dos poderosos, né? Algo muito espalhado, muito presente na natureza humana, algo triste, mas que existe aí realmente. Né? Mas isso é mentira? Está no ramo da mentira? Está no ramo da mentira na medida em que ele diz uma coisa do poderoso que ele não é. Certo? Você dizer aí que... É o inverso, fala bem. Como disseram, eu ouvi dizer há pouco tempo que uma pessoa, né? Ele disse que o governador atual é um fenômeno, isso, aquilo e tal, quer dizer, bem... A gente vai conhecer a vida do sujeito, a gente vê que é fenômeno, mas não é bem no sentido que ele diz, né? Mas o que é? Diz isso... bom, em certo sentido mas justamente aumenta as capacidades, tem gente para isso, né? É impressionante. E tem os que gostam também disso. Os que gostam disso, né? Os que se deixam levar por isso. Né? Isso corrompe sociedade que não é brincadeira. A gente vê exemplos aí de movimentos bons, às vezes, que tinham promessas imensas de fazer bem e que se corromperam por causa de adulação. Adulação. Você faz um discurso, eu tenho aí gravações, você faz um discurso, aí vem um grita, fenomenal, e todo mundo começa a... E o sujeito não manda calar a boca, deixa aquela coisa andar e cria aquele clima, né, de adulação. Isso é uma coisa muito forte e um problema muito grande da Igreja Católica. Sempre foi, não só agora. Sempre foi. Por quê? Porque existe os que levam a sério, em geral, não querem subir. Não querem subir. Porque eles têm noção da responsabilidade das coisas, vão dar conta a Deus. Vão dar conta a Deus? Se ele é um irmão leigo, ele vai dar conta a Deus aqui. Se ele é padre, ele vai dar conta a Deus aqui. Se é um bispo, aqui. Se ele é um cardeal, nem se fala. O peso é cada vez maior, a responsabilidade é muito maior para dar a Deus. Então como ele procura as coisas seriamente, ele tem medo. E ele procura sair dessas promoções. Enquanto que os aduladores, eles vivem disso. Consequência, os aduladores acabam subindo. E os que buscam mais seriamente as coisas ficam embaixo. Isso sempre houve na igreja. Isso não é coisa do concílio, não. Até para papas, né? Para papas, tudo, havia isso. As pessoas procuravam se sair. São Pio X foi eleito chorando, não queria mesmo ser papa. E foi eleito porque iam eleger um outro, que dizem até que tinha relações com a maçonaria, não sei. E por causa de uma coisa inesperada, ele saiu da disputa, um veto ligado a um imperador lá, do Império Austro-Húngaro. Houve um veto, aí ele não pôde, aí
escolheram São Pio X. São Pio X ficou espantado, porque eu quero me eleger e não queria, e foi uma dificuldade para ele aceitar aquela cruz, aquele cargo. Que é o juízo ou suspeita temerária? O juízo ou suspeita temerária é um pecado que consiste em julgar ou suspeitar mal dos outros sem justo fundamento. Esse aspecto é muito importante. Sem justo fundamento. A pessoa pode suspeitar, mas é preciso que haja um fundamento. Ela pode até tomar certas medidas preventivas, se há um certo fundamento. Ela pode suspeitar. Agora, sem fundamento nenhum é que ela não pode suspeitar. Então, hoje você vai num bairro desses aí de Salvador. Você vai parar o carro em qualquer lugar? Não vai. Você suspeita. Você está dizendo que todo mundo ali é malandro? Não. A maioria não é, mas os malandros dominam. Então pronto, você tem que tomar suas medidas. Você está fazendo um ato de suspeita. Mas você tem uma base real. Você pode fazer. Você não pode parar, entrar, perguntar para qualquer um. Tem que ter um certo cuidado. Isso é bom, isso não tem nada de errado. É prudência. E uma coisa é a suspeita, a outra coisa é o julgamento, né? A pessoa afirmar. Às vezes as pessoas, até na confissão, etc., confundem isso. Ela diz, eu julguei. Quando você vai ver, ela não julgou, ela suspeitou. Não é a mesma coisa. Suspeitar, você está na dúvida ainda. Você acha uma coisa, mas é uma opinião. Você não está certo que é aquilo. A afirmação é outra coisa. Você diz, fulano é isso, acabou. E aí a coisa é mais grave. Isso aí você tem que ter mais fundamento para afirmar. Mas suspeitar não. Suspeitar você tem certo, você é um sujeito com a gola na orelha, os olhos vermelhos, cabelo, ele toma maconha. Você não pode dizer, ele é um maconheiro, mas você pode tomar certo cuidado que, suspeitando que ele toma maconha. Você tem fundamento suficiente para suspeitar. Né? Para suspeitar. Que é a mentira? A mentira é um pecado que consiste em afirmar como verdadeiro ou como falso, por meio de palavras ou de ações, o que se julga não ser assim. E aí é onde a gente vai desenvolver depois mais isso aí, né? De quantas espécies é a mentira? A mentira é de 3 espécies: jocosa, oficiosa, perniciosa. Que é a mentira oficiosa? A mentira oficiosa é a afirmação de uma falsidade para utilidade própria ou alheia, sem prejuízo para ninguém. Que é a mentira jocosa? A mentira jocosa é aquela pela qual se mente por gracejo, sem prejuízo para ninguém. Que é a mentira nociva? A mentira nociva é a afirmação de uma falsidade com prejuízo do próximo. Pergunta de número 460. É lícito alguma vez mentir? Nunca é lícito mentir, nem por gracejo, nem para proveito próprio ou alheio, porque é coisa má por si mesma. Que pecado é a mentira? A mentira, quando é jocosa ou oficiosa, é pecado venial, mas quando é nociva, é pecado mortal, se o prejuízo que causa é grande. Se o prejuízo for pequeno, não chega a ser mortal. É necessário sempre dizer tudo conforme se pensa? Não. Nem sempre é necessário, especialmente quando quem pergunta não tem direito de saber o que pergunta. Nós veremos isso em detalhe depois. Pergunta de número 463. Quem pecou contra o 8º mandamento, basta que se confesse? Não basta, resposta, não basta que se confesse do seu pecado, mas é também obrigado a retratar tudo o que disse, caluniando o próximo, e a reparar do melhor modo que possa os danos que lhe causou. É necessário, portanto, a reparação. Retratar, dizer, porque justamente a mentira só se cura com a verdade, e depois reparar se houve algum prejuízo. Que nos ordena o 8º mandamento. O 8º mandamento ordena-nos que digamos oportunamente a verdade e que interpretemos em bom sentido, tanto quanto pudermos, as ações do nosso próximo. Agora, do 10º mandamento da lei de Deus. É pequeno.
Depois nós voltaremos sobre a questão da mentira, tudo isso a gente vai desenvolver um pouco mais, porque é a parte principal. Pergunta de número 465. Que nos proíbe o 10º mandamento? Não cobiçar as coisas alheias. Ele proíbe esse mandamento o desejo de privar o próximo dos seus bens e o desejo de adquirir bens por meios injustos. Por que Deus proíbe o desejo dos bens alheios? Porque Ele quer que nós, até interiormente, sejamos justos e nos conservemos cada vez mais afastados das ações injustas, que nos ordena o 10º mandamento. O 10º mandamento ordena-nos que nos contentemos com o estado em que Deus nos colocou e que soframos com paciência a pobreza quando Deus nos queira neste estado. Como pode o cristão estar contente na pobreza? Boa pergunta essa. O cristão pode estar contente na pobreza considerando que o maior de todos os bens é a consciência pura e tranquila, que a nossa verdadeira pátria é o céu e que Jesus Cristo se fez pobre por amor de nós e prometeu um prêmio especial a todos aqueles que suportam com paciência a pobreza. Quer dizer, os motivos para a pobreza, justamente o que a igreja sempre ensinou, é que nós nos conformemos com o estado em que Deus nos colocou. O nosso ponto de partida tem que ser o real, não a revolta. Então, alguém nasceu pobre, ele pode até ganhar dinheiro com o tempo, trabalhando e economizando, mas ele não parta da revolta do estado que ele está. Essa pobreza demagógica que se faz aí, pela teologia da libertação, ela parte da revolta. A revolta não é mais pobre, é excluído. O nome já mostra. Foi excluído. Ele é pobre porque ele é excluído. Logo, ele tem direito a ser incluído, ou seja, subir. Então, ele parte da revolta, da insatisfação. A verdadeira pobreza, ela parte da aceitação daquele estado onde Deus o colocou. Ele vai trabalhar, ele vai procurar economizar, etc. Se ele chegar a um estado mal, e pode mudar. Não se trata de castas, né? Castas, quer dizer, aquelas classes sociais imóveis que existiram em alguns povos, particularmente nos povos da Índia, e que tinham uma fundamentação, o fundamento daquilo era a religião. Então a pessoa ele nascia de uma certa casta, ele era daquela casta a vida inteira. Até hoje isso existe na Índia. E tem no Japão também. O Japão tem um pouco isso também. Mas na Índia tem uma fundamentação religiosa muito forte, porque se diz que eles nasceram, parece que é dos pés de Brahma, da cintura de Brahma, etc. Nasceram assim e quem nasceu assim pertence a tal casta, só pode se casar com gente daquela casta e vai viver assim, naquele grau, naquela classe social, a vida inteira. Inclusive existem os que estão fora dessas castas, que são os párias. Então os párias, eles têm que, até para comer, eles têm que comer no chão. Não come na mesa, nada. E se alguém tocar num pária, ele tem que tomar não sei quantos banhos, não sei o que, para se purificar e tal. Isso existe até hoje. Até hoje na Índia existe um tanto isso. Eu sei a história de um francês que era assim, meio moreno, assim, né, tal. Então ele se pintou um pouco mais, ficou bem moreno, porque os indianos são bem morenos, né? Eles têm o cabelo liso, mas são bem morenos. Aí ele se pintou tudo, ficou bem moreno, foi para a Índia. E ele passou a vida, um ano, não sei quanto tempo, vivendo como um pária. E ele escreveu um livro depois, contando, ele viveu, ele comia no chão, era tudo. Isso existe até hoje na Índia, esse costume. Então, não se trata disso. A pessoa pode subir, mas ela vai, se ela vai subir ou não subir, isso se torna secundário. Por quê? Porque o estado onde ela está de pobreza foi dignificado extremamente. É uma coisa, é melhor. É melhor. Nesse sentido, bem entendido, né? Nosso Senhor tem uma opção, Nosso Senhor prefere a pobreza. Realmente ele prefere a pobreza. Por quê? Primeiro, como ele diz, a melhor coisa, o melhor de todos os bens é uma consciência pura e tranquila. E a gente sabe que
muitas vezes, nas grandes fortunas, há grandes crimes na base, né? Ocorre muito, não sempre, mas ocorre. Né? Então, muitas vezes isso ocorre. Alguém que herdou uma fortuna enorme, milhões, se ele for olhar para o passado dele, pode ser que tenha, pelo menos nos ascendentes, algum problema, isso, aquilo. Pode ser. Né? Então, sem falar nas tentações. Riqueza não é brincadeira. Tem dinheiro, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, e pode fazer coisa errada, e é um passo para isso. Né? E segundo, porque justamente a nossa verdadeira pátria é o céu, e portanto é passageiro, se tem ou não tem, vai perder. No caixão ninguém leva nada, e o povo gosta de brincar quando alguém está muito rico. Qual vai ser o tamanho do caixão dele para levar tanta coisa, mas não leva nada. Nada, absolutamente nada. E depois, nosso Senhor preferiu a pobreza. Por quê? Porque ele foi pobre a vida toda. Nosso Senhor nasceu pobre, viveu pobre e morreu pobre numa cruz. Então, basta isso. Não precisava mais nada. Para a pessoa não ter nenhuma inveja, nenhuma revolta de nascer pobre. Né? Note bem que a igreja também sempre ensinou que pobreza é uma coisa, miséria é outra. Miséria não é coisa boa. Porque a miséria, a pessoa... Porque precisa entender o que é miséria. Hoje se fala miséria qualquer coisa. A miséria é a pessoa não ter condição nem do básico, de comer, de beber, disso, daquilo. Porque aí a vida espiritual se torna muito difícil por causa disso. Não é por causa da dignidade humana, não. É por causa da vida espiritual que nós temos que ter para nos salvar e que se torna realmente difícil se a pessoa tem que empregar a vida dela toda só para conseguir um pedacinho de pão, um pouquinho. Isso realmente é errado. Então, se procura aliviar e tirar a miséria, mas a pobreza não. Pobreza não. De jeito nenhum. Se a pessoa prefere, é até melhor. É até melhor. E justamente esse 10º mandamento, ele é bem contra a inveja, né? A inveja, que é realmente um espírito, uma má disposição muito espalhada no mundo. Né? Há quem diga que o principal motor da revolução é a inveja. Inveja. Ele vê o outro em cima e ele quer revolucionar, ou seja, inverter as coisas. Então ele quer subir. Ele tem inveja daquilo ali. Ele quer estar ali. Ele quer dominar. E é impressionante como a hipocrisia entra nisso, porque justamente quando esses revolucionários ocupam, eles fazem algo muito pior do que os que estavam antes. Olha só a nossa Bahia. Esse esquema aí de currais eleitorais, né? Todo mundo conhece. Isso é antigo. Meu avô já falava. Preciso ver aí os currais eleitorais, para saber aí a questão da eleição e tal. Falava isso, né? Quer dizer, os currais eleitorais. Só que naquela época, a coisa era mais assim de lealdade, de fulano era parente de fulano tinha amigo, não sei o quê, aquela coisa meio, assim, um tanto, havia coisas erradas, mas era mais inocente, né? Então, os esquerdistas da época falavam, cobras e lagartos disso. Quem tem mais idade deve estar lembrado. Que isso? O povinho é encanado e não sei o quê, é preciso acabar com isso, esse esquema e tal. Pronto. Assumiram o poder, não assumiram? Há uns 12 anos atrás. Eles pegaram exatamente esse sistema, se aproveitaram e pioraram o sistema, porque agora é só dinheiro. Corrompe o dinheiro. Só pelo dinheiro. O povo mesmo diz, tudo é dinheiro, o povo mesmo se corrompeu. Não tem mais lealdade partidária, lealdade disso, amizade e tal, não tem nada, é dinheiro. De tal modo que a gente viu, né? Só estava esperando dinheiro. Quando veio dinheiro, as pesquisas sumiu. Ele se mantém no poder por isso. Os revolucionários, eles fazem muito pior e passam como moralizadores da situação. Né? Então, é a inveja. A inveja é o grande motor da revolução e se cumprisse um 10º mandamento, isso seria em grande parte sanado. Bom, mas nós vamos ver agora, voltando um pouco, para a questão da mentira, o 8º mandamento, justamente porque vai contra
o principal objeto do 8º mandamento é realmente a mentira, o combate à mentira. O esquema aí que eu coloquei no quadro. Em primeiro lugar, a mentira ela vai contra a virtude da veracidade. E se distingue justamente 3 espécies de verdade. A verdade ontológica, a verdade lógica e a verdade moral. A verdade ontológica é a conformidade da coisa com o intelecto divino. Porque todas as coisas criadas, elas têm, por assim dizer, um exemplar delas na mente divina. Certo? Há um exemplar delas na mente divina. Então elas são verdadeiras na medida em que elas se conformam com o intelecto divino que as criou. Depois nós temos a verdade lógica. Essa é a verdade essa que nos cabe, digamos assim. Porque a verdade lógica é a conformidade do nosso intelecto, não se trata mais do intelecto divino, nosso intelecto, com a coisa conhecida. Quer dizer, nós temos ideias. Nossas ideias são universais. Elas se aplicam a objetos que são distintos. É uma coisa curiosa. Você tem... porque aqui só tem coisas manufaturadas. Se tivesse coisas naturais, seria melhor. Você tem uma folha. Você tem uma ideia de que é uma folha. No entanto, se você pegar uma folha de laranjeira e uma folha de cajueiro, qualquer um percebe que a folha de cajueiro não é a folha de laranjeira, não é verdade? É diferente. A folha de laranjeira é pequena, mais verdinha, mais macia, mais brilhante. A folha de cajueiro é maior, mais grosseira, meio abaulada assim, né? No entanto, você tem ideia de folha. Essa ideia se aplica tanto à folha de cajueiro como à folha de laranjeira. Certo? Então, na medida em que a sua ideia, o nosso intelecto, se está conforme com a coisa conhecida, então a verdade existe. A verdade em nosso intelecto. É chamada verdade lógica. Verdade lógica. Então, se eu vejo um pedaço de pau, de gravetozinho, né? E vejo aquilo e digo, isso é um graveto, eu tenho uma ideia de graveto, e ela se conforma com a coisa conhecida, que é um graveto. Então, a verdade. Mas se eu vejo aquele bichinho que acho que vocês já viram, né? Aqui não tem muito não. Chamado bicho de pau. Ele anda assim, parece um louvadeiro, parece um pedacinho de pau assim correndo. Você vê ele parado assim no lugar, você diz, isso é um pedaço de pau. Então você tem uma ideia do pedaço de pau, do graveto, né? Mas aquela ideia não está conforme com a coisa conhecida. Por quê? Porque é um bichinho... Como é o bichinho do... não é a mesma... É um animal. Que parece, mas não é. Então, não é verdade. A verdade lógica não está na sua cabeça nesse caso. Porque não há conformidade com a coisa conhecida. Certo? É a verdade lógica. E depois nós temos essa aqui, que é mais importante, para o que nós estamos vendo. A verdade moral. Verdade moral. Em filosofia, se considera essas duas aqui. A ontológica e a lógica. Mas para o que a gente está vendo, o mais importante é essa aqui, a verdade moral. Verdade moral é a conformidade da palavra com a ideia do que fala. Conformidade da palavra com a ideia do que fala.
Alguém me pergunta, o que é isso aqui? Eu tenho ideia da minha cabeça, é um livro. Eu digo, não, é um pedaço de madeira. Então, a minha palavra é pedaço de madeira. A minha ideia é livro. Não adianta, a ideia está na minha cabeça. Então, não há verdade moral aí. É uma mentira. Estão entendendo? Então, a minha palavra, a definição clássica de mentira, a definição clássica é essa. Locutio contra mentem. Locutio contra mentem, quer dizer, a locução, a fala contra a mente. Quer dizer, que não está de acordo, não está conforme com a ideia daquele que fala. Isso aí é o fundamental da mentira. Né? Então, sempre é uma desordem. Porque o pecado é isso, é uma desordem. Essencialmente é isso. Então, sempre a mentira é uma desordem. Por quê? Porque justamente a nossa palavra é um sinal, um signo, cuja finalidade é expressar a ideia daquele que fala. É a finalidade natural, portanto foi Deus que botou. Se eu digo livro, eu estou expressando com uma palavra oral, livro, uma coisa que existe, uma ideia que eu tenho de um objeto aqui. Esse objeto, ele provoca uma reação no meu intelecto, e daí, por abstração, surge a ideia desse objeto, livro, certo? E eu expresso com uma palavra. Então, a palavra é um sinal feito que tem uma finalidade de expressar aquilo que está na minha mente. Então, se ela não expressa, há uma desordem. E, portanto, há um pecado. E se eu falo uma língua, eu falo inglês ou japonês? Sim, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Na verdade, mesmo uma palavra em outra língua, se eu digo book, ela também expressa a mesma coisa. A prova é que pode haver uma tradução. A pessoa diz book para você, você não sabe o que é. Se você não sabe inglês. Mas se você for estudar, você vê que é isso, book, livro. Aí você sabe o que é, book. A próxima vez que alguém lhe disser, você já sabe, book é livro. Se bem que tem o sentido de book e não é de livro. Sim, claro, existe outros sentidos, aí a gente vai ver as palavras chamadas equívocas. Né? Então, sempre há uma desordem aí. E por isso o catecismo diz que mesmo a mentira jocosa e a oficiosa são também pecados, embora não graves, mas são pecados. A mentira jocosa, atenção, mesmo a mentira jocosa, só diz, é só uma brincadeira, mas pode fazer mal. Há pessoas que têm esse hábito assim de fazer mentirinha, sem nada demais, faz mentirinha, dá uma risada do outro, mentirinha, uma risada. Pode notar, essa pessoa acaba ficando antipática aos outros. Pode notar. Com o tempo, o sujeito, eu mesmo tenho um pouco isso. Se eu ficar falando que eu fiz duas, na terceira eu já estou armado com ele. Ele não vai mais fazer mais isso não, porque eu não vou dar muito ouvido, porque fica uma coisa assim. Ele gosta de fazer brincadeira, e às vezes a coisa séria que ocorre, porque o sujeito gosta de fazer brincadeira. Ele faz brincadeira, socorro. Aí brincadeira, socorro. Na terceira o outro não dá atenção e ele... Já houve casos disso. Então, mesmo a mentira jocosa, temos que tomar cuidado com isso. Certo? É sempre uma desordem. É sempre uma desordem. A não ser que eu dou uma brincadeira, uma piadinha, uma coisa assim, mas a pessoa que fica fazendo isso toda hora não é bom. Não é bom. A mentira oficiosa pode ser justificada em certos casos como uma restrição mental. Nós veremos isso daqui a pouco. A questão da restrição mental, que é um negócio um pouquinho delicado. Mas pode ser justificada. Quanto à perniciosa, nem se fala. Então, a mentira, a gente tem que entender bem isso. Primeiro, é contra a finalidade da palavra. Contra a finalidade da palavra. Deus criou o ser humano com essa capacidade impressionante, magnífica, que só o ser humano tem,
da palavra. Então, se você violenta essa finalidade, há uma desordem. Há uma desordem, há algum pecado, alguma coisa errada. Essa é a primeira coisa. Depois, ela pode justamente prejudicar o próximo. O próximo tem direito àquela verdade. Que você fala, ele tem direito de saber que aquilo é verdade. Se você está expressando, tem que haver aquela confiança. Se não há aquela confiança, o que é que se diz? Existe esse ditado: a confiança é a roda do mundo. Sempre é isso. Nós sempre confiamos nos outros. Quando não há confiança, justamente, há esse grave atentado à ordem social. A mentira é um atentado à ordem social. E por isso, os que querem destruir a sociedade, os revolucionários, eles são mentirosos por método. Não é a mentira daquele que quer sair ou que quer fazer uma coisa errada. Não. É a mentira da pessoa que organiza a mentira. Que utiliza a mentira metodicamente para atingir os seus objetivos. Porque justamente a mentira é uma arma terrível contra a sociedade. Hã? Sim, claro, justamente porque vai contra a ordem, as relações entre os homens. Rompe aquilo. O sujeito que mente, todo mundo evita. Certo? Então, pior ainda quando esses homens que mentem se unem em sociedades. Sociedades. São justamente as chamadas sociedades secretas. O que mais caracteriza essas sociedades secretas não é o fato de ela ter segredos. Porque ter segredos, toda a sociedade tem. Uma família tem segredos. Uma organização pode ter segredos ligados a uma organização profissional. Uma empresa tem segredos, como fabricar tal avião, tal isso. É normal. Não tem nada de errado nesse ponto. Mas o problema dessas sociedades secretas é que o segredo é enganador. Ela aparenta uma coisa, mas atrás é outra. Para os que estão fora é uma coisa. Para os que conhecem aí o esoterismo, os que estão dentro, é outra coisa. Isso eles só vão aprendendo com o tempo, por iniciações, por graus, é que eles vão conhecendo isso. Então, isso é o que constitui justamente a perversidade de todas as sociedades secretas, tipo como a Rosa Cruz, a maçonaria, a mais conhecida de todas. É isso. E que torna justamente essas sociedades perigosíssimas para a sociedade. Quando a sociedade cai na mão deles, pronto. Você fica sem opção. Não é o que a gente vê hoje? Você fica sem opção. Sem opção. Por quê? Porque está na mão deles. O comunismo, no caso, dentro de uma sociedade crescer no... Sim, o comunismo, mais do que todas elas, foi... Lenin pertencia à maçonaria de Mônaco, pertencia ao Bnai Brit também, que mostra que ele era mais judeu do que parecia, né? Eu sabia que ele tinha ascendência judaica, mas parece que ele também pertencia a uma maçonaria exclusiva de judeus chamada Bnai Brit, os filhos da aliança. Todos eles pertenciam à maçonaria. Em geral, esse pessoal pertence. Eles são ligados às duas coisas. Cada comunismo também tem relações com a maçonaria. Há uma certa oposição, mas que vai até certo ponto. E se vocês lerem a Humano Genus de Leão XIII, ele já dizia que a maçonaria apoiava o comunismo, essas coisas, eles apoiavam diretamente. Então, justamente, a mentira faz parte dessas sociedades justamente pelo poder que ela tem de desarrumar a sociedade. E daí a preocupação que se tem, a malícia da mentira, uma das maiores malícias da mentira é justamente essa, a de desarrumar completamente a ordem social. Então, nós temos aqui os vícios anexos da mentira, que são a simulação, a hipocrisia, a jactância e a ironia. Vamos explicar um pouquinho isso. A simulação é uma mentira que se
uma mentira que ela se faz não com palavras, mas com atos, com ações. É o caso, por exemplo, do preguiçoso, que está o patrão olhando e ele faz que ele trabalha, mas não trabalha. É uma simulação. Ele não está dizendo, você trabalhou? Trabalhei, e não trabalhou. Aí seria mentira vocal. No caso aí, é um vício anexo, é a simulação. Ele diz que ele faz que está trabalhando, mas não está trabalhando. Ou então ele se veste para dizer que é aquilo que ele não é. Até isso também. Aí já estamos um pouco, sim, se veste. Bom, se veste. Aparenta de um jeito que não é. Aí já é outro tipo. É a chamada hipocrisia. A hipocrisia é uma espécie de simulação. Só que ela é uma simulação especial, que é justamente aparentar no exterior o que ele não é. Essa é terrível, porque a pessoa, ele se apresenta como, digamos, um católico. Ele vai à missa, se apresenta como um católico até tradicional, que assiste missa, só assiste missa tradicional, mas não é verdade, ele tem uma vida dupla. Ele assiste outras por aí, ele não tem lá muita preocupação com isso, ele pode estar até sendo mandado para fazer isso, fazer aquilo, para espiar, fazer isso, fazer aquilo, para provocar confusão. Os chamados trollers da internet, né? Parece que a gente vai nos fóruns só para brigar, provocar confusão, destrói aquilo tudo ali. Ele bota uma falsa personalidade, tudo que é isso, hipocrisia. Ele aparenta o que ele não é. Esses meios de internet são... Porque como é anônimo, o anonimato é muito fácil. Então as pessoas entram nisso e começam a desarrumar. Já ouvi dizer que há até governos que contratam muita gente assim para fazer isso. Espionagem, talvez nem seja só espionagem, é só para desarrumar. Por confusão, começa a falar o que quer e bota um contra o outro. Há pessoas que têm arte para isso, a arte da intriga, né? Então eles aparentam uma coisa que eles não são. E depois eles desaparecem, mudam de hora para outra, quando já obtiveram o objetivo, quando conseguiram o objetivo, eles somem. Você vê outra coisa completamente diferente, que é isso. No caso dos Estados Unidos esteve há pouco tempo fazendo investigação a vários países que na verdade, no início eles sabem que não estavam fazendo, depois descobriu-se com aquele jovem que foi dos Estados Unidos. Esse não é um tipo de mentira, não é isso? Claro, todas essas nações, sobretudo hoje, se valem disso. Eles colocam pessoas, contratam pessoas para fazer isso. Agora mesmo eu soube que o governo de Israel está contratando 1 milhão de blogueiros. Gente para fazer blog, isso aqui, escrever, para quê? Intoxicação, né? Intoxicação. Começar a escrever uma coisa, outro escreve outra, não sei o quê, aí cria aquela coisa. 1 milhão é brincadeira? Quantas pessoas, jornalistas, não sei, quantos jornalistas aí está a serviço aí? A gente não sabe exatamente. A gente vive no reino da mentira. Entendeu? Então, um cuidado enorme que nós temos que tomar hoje é com os meios de comunicação. Em geral, nos meios de comunicação, a mídia oficial nem procure. Fique longe. Procure a alternativa, sobretudo de internet, e olhe lá, com muito cuidado, com orientação, com muita seleção, muito cuidado. Porque é perigoso, é perigoso. Então, depois, aí nós temos a jactância e a ironia. A jactância justamente é uma forma de mentir que consiste em atribuir-se excelências, qualidades que a pessoa não tem. É o gabola, né? É o sujeito que gosta de dizer que ele é isso, que ele é aquilo, o tempo todo ele tem que falar, ele chega numa reunião, só ele que fala, falando, sempre das grandezas dele, das excelências dele, das qualidades dele, esse tipo, é a jactância. Ele gosta de se elevar, ele gosta de aparecer como bom, como talentoso, como estando feliz. É esse tipo de gente que aparece muitas vezes, não sempre, muitas vezes nas colunas sociais, né? Ele aparece aí com aquele sorriso que vai daqui até aqui, e embaixo está dizendo assim, fulano está bem. Não sei por que ele precisa dizer isso, né? Que ele está bem. Está bem ou não está, mas ele precisa aparecer.
Então, é a jactância, né? As qualidades, etc. Tem gente que faz acordo com o demônio para conseguir isso, para que todo mundo olhe ele, reconheça as qualidades dele, etc. É impressionante. Até paga. Pode até pagar, né? E depois existe a ironia. Atenção, ironia não é o que o pessoal pensa por aí. Aí é a ironia no sentido da teologia moral, né? Não é a mesma coisa. Porque a ironia, em geral, a pessoa entende como um dito de duplo sentido, mas que a pessoa já sabe o que é. Por exemplo, alguém que está querendo convencer o outro de uma coisa, seja lá o que for, e o outro, mas essa pessoa está percebendo que o outro não está de acordo. Ele está percebendo. E o outro chega e diz, olha, você está quase me convencendo. Ele está usando a ironia. Qualquer um vê que ele não está convencendo. Então não é nem pecado isso, já que o outro percebe. Ele usa uma ironia. O que ele fala tem duplo sentido. Mas ele não está mentindo propriamente. Porque o que ele está dizendo, o outro está entendendo. Você está quase me convencendo, mas o outro está sabendo que não está convencendo coisa nenhuma. Está entendendo o que eu quero dizer? Isso aí não é uma mentira. Mas não é nesse sentido aqui que a gente está usando. Ironia aqui é o contrário da jactância. É o sujeito se atribuir coisas, diminuir as qualidades que ele tem. Mas de uma maneira falsa. Atenção. A ironia é a chamada falsa humildade. Quer dizer, ele começa a diminuir suas qualidades reais, mas com um objetivo que não é bom. Por exemplo, alguém que... Sabe como é a preguiça, né? Existe a preguiça para trabalho manual, existe a preguiça para trabalho intelectual, que muitas vezes o trabalho intelectual é muito mais custoso do que o trabalho manual. Muitas vezes. Quando eu digo trabalho intelectual, não é abelhudez. Você ficar pegar um livro aqui, ler uma coisa interessante, outra aqui. Às vezes até tem uma boa memória, consegue uma certa... acumular. Esse pessoal que de internet navega. Consegue uma boa quantidade de informações e tal, mas ele não está estudando. Estudando é você pegar ali, meu amigo, de tal hora até tal hora ali, pegar tais e tais coisas, estudar, memorizar, etc. Isso aí é muito custoso. Muito custoso. Porque o trabalho manual é custoso, mas a pessoa trabalha ali, termina aquele trabalho, acabou, ele sua, toma um banho dele, acabou aquilo. Acabou. Mas o trabalho intelectual, muitas vezes, fica ali na cabeça. Né? Fica ali na cabeça. Responsabilidades, esforço mental para tentar penetrar uma questão, etc. Isso aí é muito custoso. Então, às vezes a gente vê pessoas que começam a fazer esse trabalho e não querem mais fazer. Dizem, não, é que eu sou muito burro. Correto? Humildade, né? Não é humildade. Ele está querendo se livrar daquilo. Então ele diz que ele é burro. Na verdade não é burrice, é preguiça. Ele pode entender aquilo. Portanto, ele tem capacidade real para entender. Mas ele usa justamente uma ironia. Ou seja, ele diminui a qualidade dele, ele tem uma qualidade tal de inteligência que ele pode entender aquela questão, mas ele precisa estudar pelo menos 4 horas por dia, bem estudado ali, para chegar àquele nível. Como ele não quer pegar nem meia hora, certo? Então ele diz que ele é burro. Correto? Então isso aí é o quê? Como ele é humilde, vai atrás. Não é humilde coisa nenhuma. Eu já vi exemplos disso. O sujeito diz isso, mas quando ele vai trabalhar nas coisas que ele quer, como esse pessoal de roça, né? E você dá uma notinha, ele reage na hora. Então não é humildade, meu filho. Não é humildade coisa nenhuma. Certo? Se você der uma notinha e falar, ele reage imediatamente. Então não é humilde. Porque o que é humilde? Ele é humilde para isso, para isso, para isso também. É uma qualidade bem que afeta as outras coisas. Mas, nesse caso aqui, ele está usando só para isso aí. Porque ele quer se livrar do esforço necessário para aprender tais e tais coisas. Então, ele utiliza a ironia. E essa ironia é um vício anexo da mentira. Não é verdade? Correto? Isso para a gente entender bem, porque tem muita falsa humildade por aí. Vício anexo da mentira. Aqui, a seta.
certo? São os 4 vícios anexos, subsidiários, se preferir, da mentira, ou seja, a simulação, a hipocrisia, a jactância e a ironia. É nesse sentido, para não pensar que é sentido de ironia, como se entende por aí. Bem, agora nós, para terminar, a gente verá a questão da restrição mental. Isso é importante. Restrição mental. Por quê? Porque nós temos a obrigação de não dizer a mentira. A mentira é sempre uma desordem. Mas nós não temos a obrigação de dizer todas as verdades. Inclusive, em muitos casos, nós temos a obrigação de não dizer a verdade. Você me perguntar aqui, o que é que foi que fulana confessou lá na confissão? Eu tenho a obrigação de não dizer a verdade. Tá bom. De tal modo, no caso do segredo sacramental, ele é tão forte que a pessoa a igreja autoriza o padre a negar. Fulano fez isso? Não. Ele pode dizer isso, mesmo que por acaso fulano tenha feito isso. Ele pode dizer, não fez. A igreja autoriza, porque justamente o segredo sacramental é de tal maneira sério que a pessoa, o que pergunta, já sabe que o padre não pode dizer. Então ele pode dizer não. Mas é cheio de mentira. Não é. Nesse caso aí, se pode entender como uma restrição mental. E eu vou explicar melhor isso. Repare. Então, nós não temos a obrigação de dizer todas as verdades. Não temos. Existe o preceito de não se dizer mentira, mas existe também o preceito de guardar segredo, em certos casos. E às vezes você tem que guardar mesmo, não é só o segredo sacramental, segredo profissional, segredo familiar, etc, etc. Então, como resolver isso? Como resolver isso? Então, a igreja autoriza, em certos casos, certos rodeios mentais e, em particular, a chamada restrição mental. Então, para entender isso, a gente tem que ver algumas coisas antes. Existem, primeiro, os chamados termos equívocos. São termos que têm, de si próprio, pela sua própria natureza, vários significados. Um exemplo, por exemplo, é a palavra leão. A palavra leão, o termo leão, indica o animal leão, indica um homem chamado leão, ou um sobrenome leão, né? Ou uma constelação chamada leão, ou, metaforicamente, uma pessoa que é muito valente, que é isso, esse sujeito é um leão. Então, são termos equívocos que podem ter várias significações. Depois nós temos um termo, um outro conceito que não se é mais difícil, chamado anfibologia. Essa é uma palavra de origem grega, né? Acho que é anfi, acho que é ambos em grego. Anfibologia. O que é a anfibologia? A anfibologia é uma frase de duplo sentido. Só que um sentido é muito pouco usual. E o outro é o mais usual, o que todo mundo, ou quase todo mundo, entende. Então, se eu digo assim, eu digo